Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos continuar falando sobre a transição, os dilemas que a transição religiosa normalmente as pessoas relatam como tendo que enfrentar, né? Até mais. Hoje nós vamos continuar falando sobre a questão da transição religiosa, né? Eu estou falando desse tema porque é muito grande. Bom, primeiro que aqui no Brasil a gente não tem uma quantidade tão relevante de pagãos e wiccas, né, para poder falar assim, ah, não, as pessoas podem nascer num contexto já wiccano, né, é bem raro isso acontecer. Então, quase sempre, né, as pessoas elas advêm de outras religiões. E com todo aquele preconceito, com toda aquela, por mais que elas já tenham lido, a maioria dos meus alunos, meus seguidores, são pessoas que já leram, já estudaram, já foram em algumas outros caminhos dentro do esoterismo, dentro da magia, e assim, não são pessoas totalmente cruas, né? Mas mesmo assim, aquilo que foi a formação de infância continua sendo a força predominante nas suas psiques, né? Então a gente tem que conversar um pouco sobre essa questão da transição, esses dilemas que as pessoas vão trazendo. Muitos dos seguidores pedem para falar sobre isso. O tema que a gente vai abordar hoje foi pedido por seguidora. Então a gente vai tentar dirimir essas dúvidas, né? Para que se a pessoa tiver realmente for o intento dela, for o caminho dela e ela tiver, que não seja essas dificuldades de compreensão que estejam impedindo ela de adotar essa religião. Bom, se a gente for pensar, poucos séculos atrás, né, uma pessoa já nascia com parte do seu destino já previamente definido, né? Uma pessoa que nascesse numa família de classe média poderia estudar e provavelmente herdaria um negócio da família, herdaria, se era advogado, provavelmente, se o pai era advogado, provavelmente o filho vai ser também, vai herdar os negócios do pai, vai herdar dar sequência, né, a uma loja, a um comércio. Se tinha uma origem mais humilde, né? Não estou nem falando de escravo, estou falando de uma origem um pouco mais humilde. Provavelmente um sapateiro ia ensinar o ofício para o filho e o filho ia ser sapateiro. E a mesma coisa ocorria em relação às religiões. Ninguém tinha nem acesso, em termos de conhecimento, né? E nem tinha a possibilidade de pensar, né, que pudesse haver uma mudança em termos de princípios religiosos e filosóficos, né? As pessoas elas nasciam num contexto, todas as religiões, elas de um modo geral sempre pregaram que elas eram verdades absolutas, que tudo o resto era mentira, tudo o resto era falso, tudo o resto não prestava, e isso na melhor das hipóteses, né? Porque também pregavam que se não era coisa do demônio, coisa do mal, que a pessoa ia arder no fogo do inferno e assim por diante. Então as pessoas elas eram muito presas a uma situação, um condicionamento que a gente chama, né, condicionamento de família. É muito importante a gente primeiro aqui nesse ponto já diferenciar a ideia de ter um condicionamento familiar baseado numa religião, numa crença que foi imposta, e ancestralidade, né? Isso já é uma questão que muitos alunos perguntam. Falam assim, gente, eu tenho uma sensação de estar rompendo com a minha família. Mesmo porque, para algumas famílias, você adotar uma religião diferente é meio que ser excluído mesmo, né? Literalmente, né? Isso existe. Não é ilusão, não é fantasia. Mas
quando a gente pensa que houve, né, lá atrás, um interesse que se apropriou de aspectos do paganismo, desde locais de poder que foram transformados em igrejas, desde certas tradições, toda essa história, gente, Natal, fogueira de São João, Halloween, Páscoa, tudo isso tem origem pagã. Bater na madeira, até o próprio rito cristão, né? Quer dizer, o padre, aquela batina é traje druídico. Até a tonsura da coisa. Nada é parecido com a religião judaica, que teoricamente teria sido a de Jesus e que teoricamente teria sido a religião da Bíblia. Então, assim, tudo isso foi amealhado das nossas tradições pagãs, né? E aí eles se apropriavam. Se existia uma fonte que era curativa, aquela fonte era de alguma Nossa Senhora. Se aparecia uma estátua feminina, ali aquela estátua feminina era Nossa Senhora. E aí a gente vai ter Nossa Senhora loira, negra, todas as possibilidades, né? E com feições diferentes, em situações diferentes, tudo. E a gente fala, tá, gente. Houve uma apropriação. Essa apropriação visava dar uma legitimidade, né? Porque aquela coisa, existia uma forma natural existia um impulso natural buscando essa religação espiritual e existia uma forma de obter isso. Então, para poder convencer as pessoas de que agora mudou, eles precisavam pegar aquilo que funcionava e criar uma estrutura opressiva para que, em cima do medo, as pessoas achassem que agora tinha mudado de dono, agora é sob nova administração, né? E as pessoas assim. Só que assim, a própria religião, ela subsistiu. Então, mesmo existindo o cristianismo, existiam as benzedeiras, as pessoas benziam com arruda, tiravam o olho gordo com agulha, batia na madeira, fazia chá disso, chá daquilo, trocaram-se os nomes das divindades e puseram nomes de outras coisas, mas assim, não dava para eliminar, né? Então, continuaram. Só que com um viés de opressão, né? Um viés de opressão, de imposição do medo. É impressionante que as pessoas pensam assim, não, eu sou cristão, tá, mas gente, qual é a parte do cristianismo que aquela pessoa está seguindo? Ela vai pegar no Velho Testamento, ela não pega o amai-vos uns aos outros, a dar outra face, vamos tirar os endilhões do templo, essa parte toda eles pulam, né? Eles vão só reto para o Velho Testamento, então a gente fala, então isso não é cristão, né, gente? O cristão é depois disso, né? Tá, mas voltando. E aí as pessoas, elas levantaram aqui a questão para mim de... que eu tinha falado no vídeo passado a história do medo do inferno, o medo do diabo e tudo mais, né? E aí uma pessoa falou assim, olha, Marília, mas também tem o medo de que existe a ameaça explícita, né? De que aquilo que você ganhou através da igreja, você perde, né? Então as suas conquistas, as coisas que você obteve, você perde quando você sai da igreja, quando você renega a religião, né? E aí a gente fala, e eu não falo só sobre essa, eu faço qualquer religião que prometa, né, coisas. Eu tenho que desmascarar a coisa no cerne da questão. Primeira coisa, qualquer ser evoluído, vamos pensar, não precisa você pegar a divindade, vamos pensar assim, um empresário. O empresário, ele tem a empresa dele. Se ele tem uma empresa grande, ele não
vai ficar atrás do funcionário, ver se o funcionário fez, ele não vai querer visitar todos os funcionários, ver se os funcionários roubaram. Ele vai criar formas que as coisas funcionem para que ele possa cuidar dos negócios, cuidar das coisas e a empresa esteja andando. Então, existe o supervisor, tem um não sei o que, tem um não sei o que lá, para as coisas andarem. Agora, você imagina assim, se tem seres que são evoluídos, e a gente tem parte de um princípio de que quanto mais evoluído, mais espiritual, mais não material, não tem sentido pensar que vai ter uma entidade, um ser que vai estar preocupado em te dar um carro novo, em fazer você pagar suas contas, ou então de até curar você, porque tem coisas que você tem que ir atrás. Tudo que é evoluído pode te inspirar. Inspirar é uma coisa e outra coisa é fazer, né? As religiões que prometem dar, elas estão lidando com entidades que estão num nível bem próximo da Terra, que são entidades, pode ser elementais, podem ser entidades que que são os gênios Loci, né, que são entidades que eram guardiões de determinadas comunidades de alguns povos, que quando esses povos foram transplantados para outros países, elas continuaram sendo guardiões, mas assim, é um gênio da localidade, ele é um ser que é pertencente àquele povo. Isso vocês podem ver, às vezes até quando vocês têm numa escola, num time, né, que você percebe que de uma classe para outra existe uma energia diferente, né? Quando essa energia, quando esse convívio, esse grupo de pessoas é muito presente, esse vínculo se torna uma coisa muito dura por um longo tempo, existe esse ser que vai se formando, a gente chama de egrégora, né? Ele vai tendo uma individualidade, vai se tornando, pode ser inclusive apadrinhado por algum ser divino, e esse ser fica meio que protetor daquela turma, daquele povo. E esses seres ainda assim, mas eles precisam, para causar alguma coisa, de alimentação. Essa alimentação desde oferendas, desde vela, desde isso, desde até matar bicho, até coisa, vai tendo as oferendas. Existem também a sua pensamento, né? Que na magia do caos, principalmente a gente usa a expressão servidores, né? Que eles são seres que você cria mentalmente, você pode desenhar, pode criar um símbolo, pode criar alguma coisa, e aquele objeto, aquele símbolo, ele vai sendo empoderado à medida que você vai pondo energia naquilo, e você designa aquilo para uma função e você faz aquilo trabalhar para você. E aí, então vamos fazer isso para resolver todos os problemas. Só que, né, você alimenta hoje um pouco, consegue um negocinho. Alimenta outro pouco amanhã, consegue outro negocinho. Depois de amanhã, já vai querer o dobro. Depois de amanhã, e aí, se você quer passar, sabe que mais não quero mais, vou parar? Você vai ter que destruir aquele ser, correndo o risco de que também ele possa tirar. E aí a questão que as igrejas fazem. Quem está dando não vai ser nem Deus, nem Nossa Senhora, não são esses seres. É a força daquele pensamento, daquela egrégora, aquele monte de gente. Por isso eles têm que ter volume, tá? É por isso que eles precisam de volume. Eles precisam converter cada vez mais pessoas, eles precisam ir atrás. Não é só pelo dízimo, é porque a força deles é aquele monte de pessoas pensando, desejando, pondo energia para que as coisas que eles estão pedindo consigam realizar. E aí sim, tá? Só que não pode sair ninguém. É que nem pirâmide. Todo mundo, pirâmide não tem aquela história, você tem que passar para mais 10 pessoas, aquelas 10 pessoas, mais 10 pessoas. Se todo mundo participar e ninguém falhar, funciona, né? Mas aí um para, né? E aí para de funcionar. E aí, por que para de funcionar? Porque não é divino isso. A bruxaria, ela não trabalha com isso. A bruxaria raiz, né? Porque eu vejo muita gente
tendo uma perspectiva que eu diria bastante cristã, católica, da bruxaria, que é aquela visão assim, vou acender uma vela para Afrodite para resolver a parte afetiva, vou acender uma vela para Hermes para resolver a parte do dinheiro, eu vou vou acender uma vela para Apolo para ter sucesso e fama. E aí acendo a vela amarela, daí acendo a vela verde, daí acendo, né? E aí ponho a erva tal, faço não sei o quê. Como se esses seres estivessem todos assim em volta, esperando a gente falar assim, olha, acendi a vela para você. Gente, não, né? Mesmo sendo arquétipos, mesmo esses seres, eles não têm essa função. A gente tem, e cada vez mais que eu digo eu tenho um retângulozinho no qual eu agora estou me vendo, que eu tenho acesso a toda a informação do mundo, de todas as épocas, de todas as culturas, de todos os povos, de sempre, está tudo aí. Eu tenho acesso a essa informação. Então eu tenho condições intelectuais de buscar soluções, condições de ter nascido numa cultura que tem acesso a isso, né? Internet, eletricidade, enfim. Tem coisas que não justificam ficar pedindo, né? Então a gente tem que cumprir as condições intelectuais, as condições emocionais, as condições psicológicas, as condições físicas, né? Para que aquilo que a gente esteja pedindo dê certo. Tem coisas que são pra gente, tem coisas que não são pra gente. Mas se a gente quer desencadear a magia, e a magia é assim, seja pela forma da energia, seja a forma do poder mental, seja pela forma do poder da vontade, os recursos você tem. Né? Você tem. Então, é postura de uma bruxa, é postura de um mago, é uma postura de uma... Você tentar resolver tudo o máximo possível com as condições que você tem. Plano divino, então, não interfere? A gente não... Lógico que interfere. Primeiro que tudo que a gente está lidando são essas forças divinas. Segundo, que o plano divino inspira. Né? Então, eu gosto muito do exemplo da autora do Harry Potter, a Rowling. Ela estava na miséria absoluta, não tinha nem computador, ela estava num trem e ela teve a visão do livro, dos 7 volumes, tudo, que história ela iria desenvolver em cada deles, e já estava com tudo pronto, era só sentar e escrever. Isso provavelmente foi uma inspiração divina. Ela acessou, ela mereceu de algum momento, ela acessou aquela inspiração divina, só que ela já tinha instrução, ela já tinha... E não era pouca instrução, né? Ela pesquisou muito, ela tinha todo um cabedal de conhecimento que, de repente, tudo juntou e deu a sinapse de que, olha, faz isso, você tem o recurso. Né? Foi mostrado para ela coisas que ela tinha o recurso de fazer, ela fez com o que ela tinha, o livro foi escrito à mão, né? Uma coisa que inacreditável hoje em dia, né? Eu escrevi o livro dela e foi o livro mais vendido, acho que de todos os tempos, né? Então, tem o mérito, tem ela ter usado os recursos que ela já dispunha, ela ter construído, ela ter investido nela, ter ido atrás levou muito tempo na vida dela, talvez ela não acreditasse, talvez a dificuldade financeira que ela estava vivendo era para forçar ela a ir atrás daquilo que ela talvez não acreditasse, que ela estava deixando para outra hora, né? Então aquilo foi a hora dela, na falta de tudo, vou usar isso. E deu muito certo. Quando você está nessa condição que você mereceu, nada tira. Nada tira. Agora, o que as pessoas têm, a perspectiva que as pessoas buscam,
é assim, hoje o que eu vou querer? Hoje, eu quero um carro, vai. Então eu vou lá, dou meu dízimo, faço a coisa, canto um pouquinho, uso roupa que eu não gosto, me reprimo em algumas áreas da minha vida para estar de acordo com o sistema da caixinha do lugar. E veio o carro, beleza. Lógico que aquelas condições, a hora que você larga, aquilo sim, você corre o risco de perder, porque foi toda aquela força de pensamento de todas aquelas pessoas que elas não têm consciência, não é dado a elas a possibilidade de usufruir uma liberdade que está aqui. Está aqui. Quer dizer, gente, eu hoje não conheço. Eu fui bem relutante a ter celular. Eu acho que fui uma das últimas pessoas que teve celular das pessoas que eu conheço, mas hoje eu não conheço ninguém que não tenha. Tá? E se não tem celular, com certeza tem computador. Então, assim, hoje as pessoas elas não têm mais, elas não precisam estar presas nesses sistemas opressivos que não seja voluntariamente. Agora sim, também existe a questão de, e eu estou disposta a crescer? Eu estou disposta também a fazer a minha parte? Daí, mas você fala assim, mas Marília, se for para esperar até eu ter os méritos, então já morri também, né? Não, gente, todo mundo tem os seus méritos. Tem coisas que são inatas, tem coisas que você tem que fazer um esforcinho para desenvolver um pouco. Né? Vamos supor, se você vai ser bailarina, vai estudar um pouco de dança, vai, né? Se você vai ser atleta, participa de um clube, vai num lugar que você possa aprender, desenvolver, aprimorar, conhece alguém, vê alguém que faz bem feito aquilo que você faz. Hoje em dia tem tutorial na internet para tudo, gente. As pessoas elas podem se virar sem dinheiro, assim, sem ter que fazer um grande investimento no aprendizado. E mais, nós estamos vivendo uma época, isso eu acho que é importantíssimo falar também, nós estamos vivendo uma época que é de extremíssima liberdade, extremíssima, assim, as pessoas não têm noção, porque toda vez que existe uma grande crise, como está acontecendo hoje, as estruturas que estão vigentes, elas caem e o poder passa para outras estruturas, tá? Nós vivemos isso assim nitidamente nos anos 90, eu vi isso, né, nos anos 90, eu já até falei em outros vídeos, assim, a gente teve uma época, anos 90, finzinho dos anos 80, que o pessoal tinha lançado uma máquina de escrever gigante, acho que desse tamanho, mas acho que já 1 metro aquela máquina, mas que você escrevia e podia apagar, era eletrônica, ela não fazia barulho, ela era super macia de datilografar, assim, as pessoas assim, eu só conheci poucos escritórios que tinham aquela máquina, porque era o preço de um carro. E no ano seguinte, já estava todo mundo com computador e impressora. Gente, aquelas máquinas elas tiveram 1 ano, 2 anos de vida útil. E as empresas que fabricavam, né, grandes, multinacionais, empresas gigantes. Foi também a época que estava tendo a queda do Muro de Berlim, a União Soviética houve uma quebra, foi dividida, hoje virou a Rússia. A gente está vivendo um momento muito parecido, isso desde 2019, né? E isso vai se consolidando. E agora em abril, tendo essa conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes, né? É a hora das estruturas a serem abaladas, serem as estruturas religiosas, né? Recentemente houve a notícia de que o Papa Emérito, né, foi incriminado, como um símbolo, né, de que eles não estão mais com aquela bola toda, né? Provavelmente outras religiões também vão passar por experiências parecidas. E isso
é um momento de liberdade. Então, aquele condicionamento que as pessoas tinham, a questão de 1 século, 2 séculos atrás, que nasciam numa família de tal religião, então tinham que ser daquela religião. Nasciam como padeiro, filho do padeiro, até o sobrenome das pessoas, né, vem essas funções, né? Então, o fulano é Ferreira porque é ferreiro mesmo, né? Fulano era padeiro, enfim, esses nomes todos têm as suas origens nas funções, porque as pessoas não tinham essa liberdade, elas nasciam e iam ter vidas muito parecidas com aquelas que os seus pais tiveram, né? E aí a gente fala, tá, e isso significa o quê? Que ao contrário de pensar numa ruptura, né, na verdade pode ser uma retomada do elo que foi barrado, que foi freado da sua ancestralidade com épocas em que religiões como o que hoje a gente chama de Wicca eram a possibilidade das pessoas, né? Elas tinham acesso a essa religião. Então, longe de ser um rompimento, né, acaba sendo, ao contrário, a possibilidade de você se religar com a origem mesmo, né? Do ponto de vista de bruxos, que tem a perspectiva que a gente tem aqui, né? Quando você conquista alguma coisa dentro do sistema mágico, você não conquistou porque foi só acender a vela cor-de-rosa pro amor. Você conquistou porque houve algum mérito, tá? Você avaliou questões, tá na hora, essa pessoa é para mim, eu tenho, cabe na minha vida hoje um relacionamento, eu tô disponível, eu tô aberta a alguma coisa, faz parte da minha índole conviver com outra pessoa, enfim. E os meus traumas, meus bloqueios, as coisas que eu tenho, você foi atrás de tudo isso, você buscou a sua na alma, né? A sua ligação, se aquilo realmente era uma coisa, um sentimento verdadeiro e tudo mais. E a gente não faz. Eu quero trazer o Joãozinho de volta, né? A gente se faz alguma coisa relacionada ao amor é para atrair o amor, que pode vir da forma que vier, o nome que for, né? Não senão é magia manipulativa, né? E essas coisas, elas estão muito ligadas a ego. E a bruxaria, a gente tem que trabalhar com a essência, não é com o ego, né? Então, é muito improvável que você tenha... Primeiro que é improvável que a pessoa que busque a bruxaria, ela vá largar, né? Porque a hora que ela entende, até ela chegar a se tornar uma bruxa, porque assim, uma coisa é a pessoa começar a estudar, a ler, achar bacaninha, eu vou fazer ritual hoje de lua cheia, eu vou fazer um feitiço para isso. Mas o processo de iniciação é um processo em que você vai ver que as coisas não são assim, não é plim, e aparece alguma coisa na tua frente. E aí, quem está buscando um jeito de resolver as coisas rápido, provavelmente vai desistindo no meio do caminho, né? Mas a pessoa que se tornou uma bruxa, ela passou por uma transformação tão grande na vida dela. Virar uma bruxa não é só fazer as coisas, né? E essa transformação, ela não tem volta. Então, também, tudo que ela vai conquistando não tem como ser retirado, né? Porque tem o mérito. E porque ela se tornou uma outra pessoa pronta para aquilo que ela queria, né? As pessoas têm que fazer a escolha se elas querem estar presas a um lugar onde elas têm sempre uma ameaça e as condições podem estar mudando, né? Hoje você me paga o dízimo, amanhã você tem que dar o carro, depois você tem que dar a casa, enfim.
ou ir para uma situação em que ela tem uma liberdade, mas é uma liberdade que ela tem que ter também uma responsabilidade, né? Esse vídeo foi feito baseado numa sugestão de seguidora, né? E a gente agradece bastante essa participação de vocês e pede que continue mandando sugestões, que continue mandando, colocando like, se inscrevendo no canal. O canal está quase chegando nos 3.000 inscritos. Quanto mais inscritos, mais... quando vocês participam, né? As pessoas, no YouTube, o vídeo fica mais visível, então mais pessoas vão tendo visibilidade, e aí, porque mais para frente eu pretendo fazer lives, então também não dá para fazer live com 2, 3, então vamos movimentar um pouco para a gente ter uma condição de estar com o canal bem assistido, o pessoal participando. E os temas, né? Porque à medida que vocês forem sugerindo, vai ficando cada vez mais interessante o canal também.